Bom dia, turminha do oitavo ano. Espero que seja todo mundo bem. Vamos estar dando início aí a mais uma semana aí. E essa semana ela é especial. Por quê? Porque ela está marcando o início do nosso segundo bimestre. E marcando o início do segundo bimestre, a gente vai dar início lá ao módulo 2 do livrinho de vocês. Mas precisamente iniciando no capítulo 3. E sem enrolar muito, vamos lá, o assunto de hoje ele requer muita interpretação, ele requer uma atenção especial em todos esses aspectos, ok? Por quê? Porque a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de fora, de território, de estado, ou seja, de assuntos assim um pouquinho chato, mas que com jeitinho vai dar para entender aí. Eu vou tentar não deixar tão pesado assim, ok, turminha? Turminha, vamos lá. O assunto que a gente vai falar, ele vai estar da página 358. Só anotar aqui para não esquecer. Da página 358 até a página 361. Ok? Turminha, vamos lá. Na página 358 aí, a gente tem aí o título que fala da a cultura que une uma nação. Galerinha, quando a gente fala de cultura, eu acho que, tipo assim, a cabeça de vocês acaba entrando em um universo muito amplo, muito vago, tipo, o que é cultura, o que pode ser cultura, de que forma eu consigo identificar uma cultura. Galerinha, a gente vê culturas a todo dia. Todo dia a gente está vendo formas e formas, diversidades de cultura. Por quê? A cultura, ela tem alguns aspectos, ela tem algumas características, ela tem alguns fatores, ela tem alguns itens, vou colocar assim. A gente tem a língua, a gente pode citar a língua, a gente pode citar a culinária, a gente pode citar religião, a gente pode citar vestimentas. Professor, como assim a língua, a culinária, a religião, as vestimentas têm a ver com a cultura? Galera, tem tudo a ver. Culturalmente, a gente foi colonizado pelos europeus. Mas a gente também tem uma carga cultural indígena, a gente tem uma carga cultural africana. Então a gente tem uma mescla, a gente tem uma diversidade cultural muito grande. E aí eu pergunto para vocês, se a gente tivesse continuado com a nossa cultura aqui intocada, que língua vocês acham que estaríamos falando hoje? Tempo. Eu acho que a gente estaria falando alguma língua africana nativa e tal. Não. A gente poderia estar falando inglês ou espanhol. Não. A gente poderia estar. A gente poderia estar falando algum dialeto indígena. A gente poderia estar falando algum dialeto nativo aqui das Américas. Como, por exemplo, o Tupi-Guarani. Mas professor, mas isso era se os europeus não tivessem, como se diz, colonizado. Eu ia falar descoberto, mas o Brasil, como se diz, esse termo descobrimento do Brasil é um termo assim meio que duvidoso, porque eles chegaram aqui, os índios já estavam aqui. Então vamos lá, turminha. Se tratando de língua, ou seja, a língua ela é uma identidade cultural, ela é um aspecto da nossa cultura. Tanto que, se vocês estiverem assistindo um filme, o filme pode ser legendado. O filme pode. Ninguém falando português. Mas se alguém fala uma palavrinha em português lá, vocês vão identificar. Professor, beleza, eu entendi isso aí, mas e na culinária? Galera, a culinária é algo assim, eu acho que mais representa, assim, um dos fatores assim, que mais representa uma cultura está justamente na culinária. Quem aqui já comeu uma comida japonesa? Sushi. É uma representação da cultura japonesa aqui. Quem curte anime? Boa parte de vocês curtem anime, que eu sei, a gente já conversou sobre isso. E vocês gostam bastante de anime. Isso o quê? Um aspecto cultural japonês ao qual a gente conhece e a gente acabou adaptando para a nossa cultura também. A gente tem aí as vestimentas. Professor, como assim até as vestimentas? Galera, as nossas vestimentas,
elas têm o padrão basicamente europeu. Como assim, professor europeu? Quando eu falo isso, eu estou falando justamente da forma que os europeus se vestiam ali. Eles trouxeram para o Brasil e, lógico, com o passar dos anos foi se modificando, 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 mas a gente tem esse padrão de vestimenta que foi influenciado pelos povos bárbaros também. Esse uso da calça, o uso da bermuda foi depois, justamente por ser um país tropical e tal, e por ser mais à vontade. Mas o uso da calça, isso foi um costume que veio dos bárbaros, justamente por eles andarem a cavalo, então uma perna ficava de cada lado e usar calça facilitava nisso. E só para vocês terem ideia de como a cultura acaba influenciando um pouquinho. A gente tem a religião também. Um exemplo disso, por que você não come cachorro hoje em dia? Professor, porque é feio comer cachorro, isso é uma maldade. Galera, a gente come vaca, carne de vaca. Eu não dispenso um churrasquinho. Mas, na Índia, devido à religião e à cultura daquela região lá, a vaca é um ser sagrado. Ou seja, lá eles não comem carne de vaca. Do mesmo jeito que aqui, a gente não come carne de cachorro. Por quê? Porque temos nossos amiguinhos ali do peito, como vocês podem ver, minha cachorrinha bem ali atrás. Ela tá ali dormindo e tal. Daqui a pouco ela começa a perturbar. O outro também vai entrar aqui e vai começar a perturbar. Mas enfim, a gente não come carne de cachorro. Alguns comem carne de cavalo, como aquele crânio que tem ali atrás. Mas isso eu não comia carne daquele cavalo, enfim. Voltando. Mas na China, antigamente eles parece que já tem uma lei lá que está querendo proibir, no caso, o consumo de carne de alguns animais. E um deles é o consumo de carne de cachorro. A gente olha aquilo como uma atrocidade. Mas a gente come carne de vaca e os indianos olham pra gente e falam, nossa, isso é uma atrocidade. Enfim, tudo isso quer dizer o quê? Culturas diferentes, aspectos culturais diferentes, tanto na culinária quanto na religião. A gente juntou os dois aspectos em um só para vocês verem como a cultura ela pode ser relativa, ela pode se modificar. Turminha, agora se tratando de identidade cultural, a gente fica assim, mas o que é identidade cultural? Identidade cultural é a forma como você se identifica em uma cultura, ou aspectos culturais que acabam te identificando. É o compartilhamento de hábitos, crenças e outros elementos culturais. Professor, então quer dizer que esse exemplo que você citou da China e da Índia são identidades culturais? São. O exemplo disso, as vestimentas deles. Vocês podem ver que eles são um povo que eles usam, principalmente os homens lá, dependendo dos homens que são hindus, eles costumam usar uns turbantes, eles usam umas roupas bem leves. Isso é um aspecto cultural. Da mesma forma que você olha o povo muçulmano, ele tem um aspecto ali, as vestimentas dele mostram, definem sua identidade cultural. Você pode ver que as mulheres usam aquela burca com o rosto coberto. Quer ver um exemplo na praia? Tipo nas Américas mesmo. Vocês já viram como é os biquínis americanos? Os biquínis femininos americanos, eles têm, como se fala, a parte de trás dele é bem grande mesmo. Aí você vem aqui pro Brasil, os biquínis, os femininos, geralmente eles são quase todos fio dentais. Ou seja, só nas vestimentas a gente já consegue ver essa diferença. É nas Américas, mas a cultura lá faz com que os biquínis sejam dessa forma. E a cultura aqui do Brasil acaba fazendo isso. E tem algumas manifestações culturais também, que acabam identificando, tendo essa identificação cultural. Como no caso aqui do Brasil, o carnaval, que é reconhecido mundialmente pelo samba. Tanto que tinha até uma piadinha que o gringo chegava no Brasil e aí na verdade um gringo conversando com um brasileiro e o gringo perguntava de onde você é? E ele falava Brasil, e o gringo podia falar um monte de coisa, mas ele só olha para ele e fala samba, samba. Ou seja, o Brasil ele tem essa identidade cultural e a gente reconhece essa identidade cultural com alguns símbolos nacionais. Um exemplo disso,
a nossa seleção brasileira. Tenho certeza que muitos de vocês já assistiram um filme onde alguém aparecia com a camisa do Brasil e vocês olharam e falaram: eita, é a camisa da seleção, é a camisa do Brasil. Tenho certeza também que vocês já assistiram um filme ou viram na TV, tá passando em outro país, de repente alguém com a bandeira do Brasil lá e você fala assim: cara, é a bandeira do Brasil, aquela é a bandeira do meu país, ou seja, aquela é a identidade cultural, é um símbolo nacional do seu país e você se reconhece, você reconhece como pertencente a essa nação. E esse é o tópico que a gente vai falar agora, a nação. Galerinha, o que é uma nação? Nação é um grupo que compartilha a mesma identidade cultural. Ou seja, o futebol aqui no Brasil faz parte da identidade cultural. E geralmente a gente é reconhecido mundialmente tanto pelo carnaval como tanto pelo carnaval quanto pelo futebol. E se tornou uma identidade nacional, esses dois fatores. E os brasileiros, eles acabam se identificando também com isso. Eles, tanto que quando dizem que a gente tem o melhor carnaval do mundo, a gente tem o melhor futebol do mundo, beleza, que tá decaindo aí. A seleção não tá mais tão forte como antes. Mas a gente é a única seleção no mundo que é pentacampeã. Tem seleção tetra, tri, bi, campeã e tal, mas somos a única seleção que é pentacampeã. Ok, galerinha. Ou seja, a nação, ela é um grupo ali que eles compartilham a mesma identidade cultural. Ou seja, o brasileiro, ele gosta de samba, gosta de futebol. Eu particularmente não gosto muito disso, mas eu pertenço a essa nação. Por quê? Pelo fato da língua. A gente tem uma carga cultural. Eu falo a mesma língua, é minha língua nativa, então eu pertenço a essa nação. Eu tenho aspectos, eu tenho hábitos que remetem ao Brasil, porque é a minha nação, é a minha cultura, é a minha identidade cultural. Ok, galera? Essa parte tá tranquila? Se não tiver, não se esqueçam. Vocês podem perguntar no WhatsApp, vocês podem perguntar até no próprio vídeo aqui, nos comentários aqui de baixo, eu vou responder. Geralmente eu sou sempre, quando alguém comenta lá, eu sempre tô dando um salve. Eu tô para falar igual aqueles YouTube. Aproveita e se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aí sobre o que você quer e deixa o like. Mas não, galera, o canal ele tem fins acadêmicos por enquanto. Então vamos, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar lá também, ok? Turminha, vamos falar agora lá da página, esse assunto está lá na página 360. A gente vai falar agora de território nacional. Esse assunto é um pouquinho chato, ele é um pouquinho complicado porque os termos são bem próximos e talvez vocês acabam confundindo um pouquinho, ok? Mas vamos lá. Território, ele é a ocupação, no caso, ele remete a quando tem uma ocupação e influência em determinado espaço geográfico, ou seja, vamos supor que você acaba, sei lá, você é muito poderoso e você invade uma área ali, você fala assim, não, daquele carro ali, daquele lote ali, até aquela montanha ali, até aquele riozinho ali, esse espaço geográfico ali é meu, esse espaço geográfico aqui vai ser meu. Ou seja, gente, uma situação hipotética, tá? Ou seja, faz de conta que esse pedaço que você dominou, ele acaba sendo seu território. É a mesma coisa quando você vê um cachorrinho que ele, por exemplo, mijou no pneu do carro ali, mijou no poste e tal, ele está demarcando o território. Ou seja, ele está fazendo uma ocupação em um espaço geográfico. A profissão mais precisa realmente ter essa ocupação? Nem sempre, como é o exemplo da influência. Ou seja, a gente pode dizer que o DF ele tem uma grande influência aqui em Águas Lindas. Ou seja, praticamente, como se fala, não legalmente, não geograficamente, mas praticamente a gente faz parte ali como se fala, quase o mesmo território, justamente pela influência que ele tem aqui.
Se fosse colocar, se fosse regionalizar essa parte, se fosse regionalizar esse território como numa questão econômica, provavelmente a gente estaria globalizado ou incluído nesse território do DF, até porque Águas Lindas é uma cidade dormitória. Geralmente, 80%, 90% dos trabalhadores aqui da cidade trabalham no DF. Uns 80%, 90%. Acho que está na faixa de se duvidar até mais, para vocês terem ideia da influência. Turminha, e agora fica aquela, professor, e quais são as formas de definir um território, galera? As formas de definir um território são muito amplas. A gente tem aí, por relações de poder e imposição, eu vou explicar cada uma delas. Tá? A gente tem controle de grupo ou individual, a gente tem identificação cultural. Professor, como assim relação de poder e imposição? Lembra quando eu falei que você para e fala, vou dominar esse pedaço dali até aqui é meu? Ou seja, você com a sua autoridade, você comanda esse espaço geográfico. Ou seja, você tem o poder e você impôs que aquele território ali era seu. Professor, mas como assim controle de grupo ou individual? Galera, eu coloquei vocês podem estar falando, professor, é a mesma coisa. Não, na verdade ele tem alguns pontos diferentes. Primeiro, que essas relações de poder e imposição, geralmente, ela é como, por exemplo, o presidente, ele anexa ali as Guianas ao Brasil, por conflitos e tudo mais, por guerra. E aí, tipo, esse território aí das Guianas acaba sendo do Brasil. Ou seja, ele conseguiu isso por meio de relações de poder e imposição. Agora, para vocês terem ideia de controle, ou seja, tem um grupo, um exemplo, tem um grupo aqui dentro do Brasil e esse grupo ele acaba dominando um estado, acaba dominando um estado totalmente ali e sei lá, vou colocar assim, vou colocar o PCC, um exemplo, ok? Ele tá lá no Rio de Janeiro ali, tá aquela guerra civil toda, ele acaba dominando ali o Estado. Ou nem precisa usar uma situação hipotética. A própria situação que tem ali no caso ali do Rio de Janeiro, como o caso das favelas, as facções criminosas ali, elas dominam ali como se fala, um território. Elas dominam ali. Esse domínio que elas têm, esse território ali, não é algo fixo, é algo que pode variar. E esse domínio que eles têm é chamado de controle, ou seja, é uma região controlada pelo PCC. Esse morro é controlado pelo PCC, pelo Comando Vermelho e tal. Esse é uma das definições de território, ou seja, é uma das formas de definir território. A outra é pela identidade cultural. Um exemplo disso a gente pode citar no caso aí de alguns povos, como os berberes que são uma nação sem estado, que é um povo que está lá no Oriente Médio. E é algum dos exemplos aí que a gente pode citar, ou seja, que é um povo que eles não têm um local fixo, mas eles ocupam um território ali. Eles moram em um território. Esse território eles conseguiram por meio de controle. Eles não conseguiram por relações de poder, porque aquele território ali não é deles em si. Não é deles, não faz parte legalmente deles. Eles simplesmente vivem ali, eles controlam aquela região. Conseguiram entender basicamente isso? E outra, eles também se enquadram nessa identificação cultural, ou seja, eles estão ocupando um território e todos que estão naquele território ali têm a mesma identificação cultural, ou seja, têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, geralmente professam a mesma fé, enfim, são vários fatores, ok? Até aí, tá tudo bem? Espero que sim. Não se esqueçam, dúvidas podem perguntar. Turminha, a gente tem aí também a definição de Estado.
E a gente fica perguntando, estado. Ah, professor, estado você está falando dessa região? Não, galera. Esse estado, na verdade, como eu falei, ó, minha cachorrinha. Ah, esse estado que se trata é o conjunto de instituições políticas administrativas. Não é um espaço geográfico em si, não é palpável, ok? É uma instituição. Turminha, território nacional. Esqueci de citar esse detalhe, que o governo, por exemplo, o governo brasileiro, ele é uma instituição dentro do Estado. O Estado, ele abrange tudo, ok? E o governo brasileiro, o governo federal, ele é uma instituição dentro do Estado. Turminha, território nacional é a área em que um Estado exerce sua soberania com suas instituições e leis. Aí sim, território nacional, aí já é um espaço geográfico onde dentro daquelas delimitações existem leis próprias, eles têm uma autonomia ali, tudo, como se fala, ele tem formas de reger, no caso, aquele território ali, ou seja, aquele espaço geográfico ali, ele tem leis próprias e tudo mais. É como um exemplo a casa de vocês. Lá tem, no caso, o chefe de família, ou a chefe de família, e tem as regrinhas ali. Ou seja, por exemplo, a mãe de vocês fala, ó, quem vai lavar a louça nesse dia é tal pessoa. Aqui dentro de casa, depois das 10 horas, todo mundo é para estar dormindo. Ou seja, dentro desse território aí, como se diz, tem leis próprias, tem costumes próprios e tudo mais. E isso é um território nacional, ok? O território ele pode ser formado por uma ou mais nações. Ah, professor, mas no caso aqui a gente só tem a nação brasileira. Não exatamente. Por quê? Sabe por quê? Lembre-se que a definição de nação é um grupo que compartilha a mesma identidade cultural. E no caso dos indígenas, eles também são um território. Ou seja, a gente tem mais de uma nação aqui no país. Os indígenas, eles compartilham a mesma identidade cultural. Eles têm hábitos próprios, ele tem língua própria, ele tem culinária própria, eles têm religião própria, eles têm vestimentas próprias, ou seja, ele tem uma cultura própria. E essa cultura acaba sendo uma identidade cultural. E identidade cultural, quando ela é compartilhada, ela acaba definindo uma nação. Ou seja, no Brasil tem apenas uma nação? Não, a gente tem a nação brasileira, que a gente acaba incorporando os povos nativos, ok? Mas aqui a gente pode dizer que tem mais de uma nação. Tem a nação indígena e tem a nação brasileira em si, que é uma mistura de todas elas. Como um pouquinho da nação europeia, um pouquinho da nação africana, a gente tem um pouquinho de tudo aqui. Essa mescla de culturas acabou tornando a nação brasileira. Galera, o território nacional geralmente ele tem sua delimitação geográfica reconhecida internacionalmente, ou seja, não é simplesmente o presidente falar meu país vai daqui até ali, não, precisa ser reconhecido. Geralmente esse reconhecimento é feito por acordos internacionais, ok? E se não for reconhecido, não vai adiantar, não tá valendo, entendeu? Aí é onde a gente entra na questão dos países dependentes. Países dependentes, eles não têm autonomia. Só para vocês terem ideia. Países com autonomia reconhecida internacional são chamados de independentes. Exemplo disso, lembra da independência do Brasil? O Brasil ele não era um país dependente. Tinha um território brasileiro aqui, mas ele devia informações, tudo que ele ia fazer, ele devia, no caso, ele prestava contas a Portugal. O Brasil era dependente de Portugal, o Brasil não era um país independente. Até a sua independência, depois da independência, o Brasil se tornou um país autônomo. Entre aspas. No caso, países com autonomia que não são reconhecidas internacionais, esses são países dependentes. A gente tem um exemplo aí da Guiana Francesa, que ela está sobre, vou colocar assim, a tutela da França. No caso é chamado de Departamento Ultramarino da França. E a gente tem aí
o caso de Porto Rico, que é um departamento que é território dos Estados Unidos. Um exemplo disso é o próprio Havaí, ok? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Turminha, agora a gente vai falar de limite. O limite, ele é a linha imaginária demarcando o início e o fim de um território. Aí você fica assim, pô, professor, agora complicou, eu não entendi muito bem como é que é fronteira, eu não entendi muito bem como é limite. Galera, o limite territorial, ele é uma linha imaginária. Um exemplo disso quando vocês estão indo daqui pro DF. Daqui pro DF, vocês atravessam a ponte e tem lá, bem-vindo ao estado do Distrito Federal. De lá para cá, bem-vindo, vocês estão entrando no estado de Goiás. Mas você olha para o lado, olha para o outro, você não vê nenhuma linha. Você só vê a demarcação ali pela placa. Por isso mesmo, porque o limite territorial, ele é simplesmente uma linha imaginária. Sabe até onde vai, só que não tem. Alguns lugares, eles acabam, como se fala, eles acabam delimitando. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Eles acabam delimitando ali por cercas, como é o caso da fronteira entre os Estados Unidos e o México ali, que tem a cerca ali que separa, como é o caso também dos Estados Unidos e o Canadá, que não é uma cerca que separa, é uma faixa no chão, mas enfim, boa parte não tem. Tirando, a gente tem exceções aí, como no caso da fronteira lá no acho que é Foz do Iguaçu, que separa Brasil, Paraguai e Argentina. Tem um rio que separa e faz o formatozinho dos três ali, é uma coisa bem bonita, tem até um obelisco lá. Mas enfim, limite é uma linha imaginária demarcando o início e o fim do território. Ou seja, quando vocês olham no mapa político aí, até nesse mapa aí da página 360, vocês vão ter uma noção aí como se diz, do limite territorial, ok? Turminha, deixa eu ver aqui onde eu parei. Isso. Fronteira, galera. Fronteira é uma faixa que se estende em torno do limite territorial. Ou seja, limite territorial, essa faixa aqui, que está em torno dessa linha territorial, desse limite territorial aqui, tanto para um lado quanto para o outro, é chamado de fronteira. Ou seja, a fronteira não é a linha em si, ela é uma área ali, uma área ampla e que pertence a um território ali. É como se tivesse três faixas. Esse é o limite territorial, esse aqui é o limite territorial, e esse espaço que tem aqui e aqui são as fronteiras, ok? Só para vocês entenderem melhor. Essas fronteiras, elas são feitas por tratados diplomáticos internacionais. Um exemplo, por exemplo, no Brasil, aqui na Venezuela, quando tentavam entrar no Brasil, eles não simplesmente atravessavam a linha, eles tinham que atravessar a fronteira. Por quê? Se fosse só uma linha imaginária, seria muito fácil. Mas não, tem a fronteira, ou seja, tem uma extensão de terra ali que é vigiada. Se fosse só uma linha, seria quase como você está jogando queimada, que fica você de frente com outro time ali, pode se dizer peito a peito. No caso de fronteira, não é possível fazer isso, porque tem que ser respeitada a fronteira. Tem um limite territorial, mas ainda tem a fronteira. E é nessa fronteira que, tanto que geralmente vocês podem observar que essa fronteira ela é respeitada da seguinte forma. Vamos supor, entre a Venezuela e o Brasil, você tinha até uma imagem que mostrava os caminhões de um lado e tinha um espaço vazio entre eles, e do outro tinha o exército brasileiro. Ou seja, esse espaço aí é o limite de fronteira. É nessa fronteira aí onde um não podia passar para o outro lado e os brasileiros não podem passar para a Venezuela, e os venezuelanos não podem passar para o lado do Brasil. Ou seja, tem que respeitar esse limite territorial, que podem ser marcos naturais ou artificiais. A gente tem o obelisco, que marca lá na Foz do Iguaçu e tal. A gente também tem
ou no caso, o limite natural lá, que é quando a gente trata da... que é quando a gente... que é quando a gente trata do rio, ok? Turminha. Então, a gente tem, no caso, esses marcos naturais ou artificiais. A gente tem rios, como por exemplo, artificiais como pontes, como é o caso da divisa aqui entre Águas Lindas e o Distrito Federal. A gente também tem esses, como é o caso dos Estados Unidos com o México ali, tem essa cerca, tem esse muro lá, que acaba sendo um marco de fronteira, no caso artificial. Aqui, galera. Enfim, galera, eu vou deixar a atividade aí da página 362 à página 363 para finalizar aí. Então, fica essas atividades aí para e depois a gente vai fazer naquele mesmo esqueminha lá do formulário em duas sessões. Uma sessão vocês possam a imagem da atividade feita, na outra tem um vídeo de correção, ok? Então, fiquem bem, até mais e tenham uma ótima semana.